Graça e paz, meus irmãos, seja sobre a tua vida, que o nosso Senhor nessa noite possa lhe abençoar e que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, do verso 12 ao verso 26. O trecho que iremos ler, o escritor Marcos, ele divide ele em 3 blocos. Se você observar na sua Bíblia, do verso 12 ao verso 14, ele conta a história da figueira sem fruto. Ele termina essa história rápido, fala de Jesus no templo, purificando o templo, nós vamos ler aqui, e depois retoma a lição acerca da figueira. Isso é um recurso um pouco comum na Escritura. Nós temos aqui como se fosse uma moldura. Uma história, a lição, e entre a história e a lição, nós temos um evento que faz ligação, certamente, com toda a história aqui, no caso, toda a lição da figueira. Então, olhando dessa forma, vamos ler o texto. O primeiro bloco é a lição, ou a figueira sem o fruto, que diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Agora, Marcos parece que faz um corte e fala de uma outra história, mas cronologicamente na sequência. Do verso 15 ao verso 19, diz assim: e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada a casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Marcos aqui termina, e agora ele retoma a história da figueira, que Jesus amaldiçoa, e agora ele vai dizer qual é a grande lição dessa história. Diz assim, o verso 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas
de vocês. Vamos orar uma vez mais. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu favor em nos trazer este texto, essa história tão maravilhosa, que nutre a nossa alma, que confere fé pelo teu Espírito. Ajuda-nos nessa noite a compreender e entender este maravilhoso texto que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Senhor, que possamos lutar para que possamos aprender a tua palavra hoje. Ajuda-nos em nossa fraca fé ainda, que possamos avançar para a glória do teu nome. Oramos por Cristo. Amém. Meus irmãos, Jesus acabou de ser aclamado por Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entra em Jerusalém, agora ele é reconhecidamente o Messias. Durante todo o seu ministério, ele fazia milagres, expulsava demônios, pregava a palavra e dizia: calma, não conte para ninguém, não fale para ninguém. Porém agora, ele sabe que chegou o ponto alto, ele está em Jerusalém, a cidade do Senhor, e ali ele é recebido como o Messias. Todos expectavam que ele fosse restaurar naquele exato momento, Israel fosse não mais subjugado por Roma, e agora seria a nação que reinaria, e ele seria o governante. Um pouco antes, João e Tiago, discípulos seus, pediram a ele, Jesus Cristo, que pudesse um sentar à sua direita e outro à sua esquerda, mostrando que a expectativa que eles tinham era uma expectativa agora. Eles tinham uma expectativa que o reino seria um reino visível naquele momento. Porém, o texto diz que Jesus entra no templo, e aqui está a nossa história. Ele entra no templo e diz no verso 11, desse capítulo 11, que Jesus observa o templo e volta. Jesus observa, e como já era tarde, saiu para Betânia. Jesus não está chegando ao templo como um peregrino. Jesus está chegando ao templo como o Messias. E para que você se lembre, o templo era o lugar da verdadeira adoração. O templo era o lugar onde o Deus de Israel, quando fez aliança com o povo, disse: nesse lugar eu habitarei no meio de vocês. No templo, o sacerdote expiava o pecado. No templo, o povo se alegrava, o povo se regozijava. No templo, os crentes do Antigo Testamento ofereciam suas posses, eles doavam, eles entregavam ofertas. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver em detalhes que eram muitas ofertas feitas ao Senhor, oferta pela culpa, pelo pecado, expiação, ofertas pacíficas. Ou seja, todas essas ofertas eram do produto da terra, seja do produto agrícola ou do produto animal, eles entregavam ao Senhor. Então era sempre no ritual de adoração, o povo celebrando a Deus, entregando suas posses e seus bens. De um ponto de vista econômico apenas, eles doavam, eles perdiam, porém, aquilo voltava para eles como ricas bênçãos, porque se eles obedecessem, o próprio Deus prometeu a eles que eles teriam prosperidade, paz, bênçãos, habitariam na terra de modo pleno. É esse o ideal do templo. Agora, Jesus, o Messias, entra no templo, mas antes de entrar no templo, ele propõe uma história interessante. Jesus diz no texto de Marcos que olha para uma figueira, e a figueira não tinha figos, e Marcos diz que não era o tempo de figos ainda. Vários comentaristas aqui ficam perplexos, e até mesmo nós, porque parece que Jesus não tem razão alguma. Jesus parece que olha para aquela figueira e amaldiçoa aquela figueira.
Jesus proclama uma maldição sobre ela. Certamente, uma figueira não pode cometer um pecado. Certamente, uma figueira não tem uma exigência moral. Como uma figueira poderia ser uma boa figueira? Você diria, dando frutos. Mas isso, não dar frutos não é um pecado, pois somente um ser humano pode cometer um pecado. Uma figueira não peca. É isso que nós precisamos compreender. E aí, parece que queremos justificar a ação de Jesus Cristo. Jesus, para amaldiçoar ela, já sei, naquela época, as folhas, elas eram precedidas de alguns frutos pequeninos, e Jesus foi comer esses frutos e não achou, por isso amaldiçoou a figueira. Ainda que isso seja verdade, ainda que seja dessa forma, não há problema algum em ser. Jesus amaldiçoou aquela figueira, em primeiro lugar, porque Ele é o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele é o dono de tudo. Aquele que faz a erva crescer, também é aquele que faz a erva permanecer, e também é aquele que faz a erva murchar. Não precisamos colocar Jesus como nós, debaixo de uma lei, debaixo de certas regras. Ele é o Senhor daquela figueira, e se Ele disse, não nasça fruto de ti, ponto, acabou. Ele pode. Ainda que essa história tenha uma ligação íntima com o templo, ainda que essa história seja uma parábola viva, que Jesus ali demonstra, mas independente disso, eu quero dizer que Jesus tem toda a autoridade. Jesus é o Senhor da figueira, é o Senhor do templo, é o Senhor de todos aqueles que estão adorando a Ele. E agora, após impetrar esta maldição, parece que, como num filme, o foco, a câmera sai de uma cena e entra em outra. Mas essas duas cenas têm ligação íntima e profunda. Preste atenção. Agora Jesus entra no templo. O verso 15 diz que Jesus está agora dentro do templo. E quando ele chega no templo, certamente ele expectava alguma coisa. Certamente ele esperava que no templo, naquele local que o próprio Deus estabeleceu para que o povo o adorasse, o que ele encontra? Vendedores. O que ele encontra? Pessoas cambistas. E deixe rapidamente explicar. Não havia problema algum. Aqui se tratava do átrio ou pátio externo, onde gentios poderiam ficar ali. E naquele lugar, algumas peregrinações eram grandes, e não dava para você trazer um monte de ovelhas, um monte de novilhos, porque poderia, no trajeto, alguns deles serem machucados, alguns deles poderiam ficar doentes ou morrer. E aí, não poderiam ser ofertados ao Senhor. Então, era considerado pela lei, justo inclusive, você trazer em dinheiro e lá no templo você comprar aquele animal que está agora apto para poder ser ofertado ao Senhor. Não há problema nisso. O problema que acontece é que aqueles vendedores, aquele comércio começou a extrapolar, colocar juros abusivos, começou a fazer daquele comércio algo que fosse um fim em si mesmo. Não mais atentando para a adoração ao Senhor, mas atentando para o lucro. E o pior, aqueles que eram mais pobres, aqueles que eram sem recursos, a lei dizia que devia levar pombinhas inclusive, ou seja, animais bem mais baratos, bem mais acessíveis. Estes eram simplesmente rejeitados por esses cambistas, não podendo sequer adorar ao Senhor. Não é à toa que no capítulo 12 de Marcos, você vai ver Jesus no gasofilácio, falando acerca da oferta de uma viúva pobre. Certamente uma viúva que todos desprezavam por causa do seu pequeno valor.
E Jesus exalta ela. Mas não é a nossa conversa agora. Só quero dizer a você que Jesus, quando adentra o templo, ele encontra o lugar que deveria ser de adoração, sendo um lugar de pecado, de opressão ao próximo, um lugar que não estava honrando o nome do Senhor, pelo contrário, eles tinham por completo abandonado a lei de Deus. Certamente não havia fé no meio destes homens. E não podemos nos esquecer que eles só faziam isso porque os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo templo, estavam fazendo o quê? Certamente, não apenas dando a sua anuência, mas também usufruindo de todo o recurso ilícito que eles arrecadavam neste lugar. Quando Jesus entra, Jesus os expulsa. Aqui o verso 15 começa a dizer que Jesus coloca-os para fora. Jesus derrubou as mesas dos cambistas, não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Aquele lugar se tornou um lugar de passantes. Aquele átrio, que era o átrio da adoração dos gentios, se tornou como se fosse uma feira, no pior dos sentidos, que nós usamos às vezes de modo pejorativo. Um lugar que as pessoas estavam só preocupadas com o seu dinheiro e obter lucros, e principalmente em oprimir e menosprezar aqueles que eram menores. Por isso que Jesus, quando purifica, tira esses homens de lá, esta ação, este juízo que Deus está derramando através de Cristo, Jesus diz no verso 17, também os ensinava, ou seja, na purificação, Jesus não apenas dizia o que estava errado, mas dizia também o que deveria ser aquele local. E aqui eu preciso da sua atenção agora, porque essa parte é muito importante. Jesus diz agora no verso 17, não é isso que está escrito, e diz agora, a minha casa será chamada casa de oração. Aquele local devia ser conhecido como o quê? Casa de oração. E Jesus cita o profeta Isaías. Jesus está dizendo, o profeta já disse o que isso deveria ser, e vocês estão negando. O segundo ponto, será chamada casa de oração. Mas casa de oração para quem? Para todas as nações. É uma pergunta retórica. A minha casa, este lugar não deveria ser chamado casa de oração para todas as nações? A resposta do sacerdote ou de qualquer ouvinte deveria ser, sim, Senhor, é isso que está escrito. Este lugar deve ser o lugar de adoração de todos os povos. Mas não era assim que estava acontecendo. Vamos à citação desse texto, para que possamos ter uma compreensão um pouco mais profunda. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 56. Para que possamos compreender quão grave eram os pecados. Em Isaías 56, nós temos aqui uma profecia acerca dos gentios, onde o profeta diz que a salvação alcançaria os gentios. Você se lembra? Eu disse que os cambistas, os vendedores, estavam oprimindo os pobres, porque não tinham como ofertar as ovelhas que eles vendiam, porque o preço que eles cobravam era um preço muito alto. Observe essa profecia a partir do verso 1. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal.
O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor, não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo, observe o verso 5, é no templo que ele vai dar. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Rapidamente você está se lembrando de Apocalipse, ao vencedor, aquele que recebe uma pedra que tem um nome que ninguém conhece, senão aquele que tem. É este nome que é superior ao nome filhos. A intimidade, aquilo que Deus tem para nós, para os gentios, é algo superior à filiação. Volte aqui ao texto, por favor. Verso 6, aos estrangeiros, os gentios, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Por esta profecia nós vemos de modo claro como o Senhor deseja que a palavra dele fosse, como que o Senhor deseja que o templo dele servisse, o que deveria ser para todos, para que o estrangeiro não fosse oprimido, para que a verdadeira adoração fosse feita, e o que Jesus encontra, justamente o contrário. Eles estavam indo de encontro a tudo isso que foi profetizado. Por isso que Jesus com autoridade diz: a minha casa não deveria ser chamada casa de oração. E aí você vê Jesus Cristo com autoridade dizendo: a casa, que aqui no texto do profeta é a casa de Deus, Jesus está dizendo, ela é também minha. Eu sou o próprio Deus. Meus irmãos, a casa de oração, a adoração que deveria ser a todos, estava sendo negligenciada. Porém, Jesus também ensina uma segunda coisa acerca da adoração que ele encontra no templo. Uma adoração sem fé, uma adoração espúria, uma adoração que não agrada ao Senhor, que é pecado. No capítulo 11, Jesus não diz apenas que a casa não deveria ser chamada de oração, mas ele diz algo agora positivo. Ele diz o que ele encontra agora. Deveria ser isso, casa de oração, mas não é. Pelo contrário, olha o que ela é agora. Verso de número 17 diz assim: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Agora a parte positiva, a parte que ele diz o que é: mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. O que é o covil? Covil é o lugar de repouso. Covil é o lugar de estar tranquilo. Covil é o lugar de segurança. Salteadores estão ali em segurança. Fizeram do templo do Senhor um lugar onde os ladrões sentem-se seguros e à vontade. Um lugar onde os bandidos aqui, os salteadores, estão simplesmente, como dizemos aí no nosso linguajar, estão se aproveitando. Nada os incomoda. E aí,
Mais uma vez Jesus usa o profeta, não Isaías agora, mas Jeremias. Eu preciso de sua atenção um pouco mais, para que você compreenda a profundidade do que Jesus está falando aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 7. E vamos ler a profecia que ele cita. Jeremias 7. Nós já aprendemos que a casa de oração era para todos os gentios. Mas agora, vamos ver o capítulo 7. Eu não vou me deter a toda a profecia, mas vou apenas dizer a vocês o seguinte: os israelitas estavam confiando no templo. Os israelitas estavam confiando que por serem povo de Deus e terem um templo, apenas isso, era suficiente para que Deus os abençoasse. Observe o verso 4 do capítulo 7. Deus falando assim: não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Essas palavras eram falsas, porque não existe apenas o templo, é necessário também a obediência. E continua o verso 5 dizendo, mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, e se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Bastava ter um templo? O profeta está dizendo, não, vocês também precisam ajudar, vocês precisam proteger o órfão, proteger o estrangeiro, vocês precisam ser um povo que se preocupa com o seu próximo. Mas olha a verdade do que estavam vivendo aqui. O verso 8 diz, eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês, observe, olha os pecados, roubam, vocês matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Que terrível. Eles não apenas pecavam, eles não apenas roubavam, matavam, adulteravam, idolatravam, não. Eles iam diante do templo do Senhor oferecer sacrifícios. E diziam que estavam a salvos. Meus irmãos, observe o verso 11. Deus falando, será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Essa é a pergunta. E qual é a resposta dessa pergunta? Sim, é um covil de salteadores. E quem responde isso? O próprio Deus. Porque o próprio Deus viu. O próprio Deus entrou no templo e viu o que estava acontecendo e disse, isso aqui é um covil de salteadores. Como que termina o versículo 11? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Assim como Deus viu aqui, na época de Jeremias, Jesus Cristo adentra o templo e vê a mesma coisa. Os sacerdotes, ao ouvirem as palavras de Jesus, conectadas com todas as profecias que eles conheciam, o que era esperado desses sacerdotes? Arrependimento, fé verdadeira, fé genuína. E o que eles tiveram? Qual foi o resultado? Qual foi a resposta dos sacerdotes
para aquilo que Jesus, o próprio Senhor, falou acerca do templo? O verso 18 do capítulo 11 diz o seguinte: e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus. Eles não se arrependeram, eles não se voltaram, eles tramaram a morte do Senhor. Meus irmãos, Jesus morreu, porque Ele se declarou o Messias. Ele disse: eu sou o Senhor, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Filho de Davi, prometido, eu sou o próprio Deus que habita no meio de vocês. Irmãos, os sacerdotes não creram, os sacerdotes não se arrependeram dos seus pecados, e o Senhor derramou o seu juízo sobre aquele templo. E aqui está a conexão da figueira e do templo, porque os sacerdotes não se arrependeram, o Senhor também derramou a tua maldição, o teu juízo sobre eles. A figueira nunca mais daria fruto. A figueira, por diversas vezes, na profecia do Antigo Testamento, Israel é comparada à figueira. Você encontra isso em Jeremias 8, verso 13. E aqui, uma vez mais, o próprio Deus proclama o seu juízo. Assim como aquela figueira em Betânia, antes de entrar no templo, foi amaldiçoada porque só tinha folhagens, aparências. Jesus também está determinando ali a destruição daquela religiosidade, daquela adoração falsa, aquela adoração inaceitável. E por que ela era uma adoração inaceitável? Porque era uma adoração em desobediência à palavra de Deus. Era uma adoração sem fé alguma. Apenas eles acreditavam naquilo que estava diante deles. Eles fizeram daquele templo, de todas as ordenanças do Senhor, um sistema, um modo de obterem os seus lucros e viverem as próprias riquezas, confiando naquilo que eles tinham nas mãos e não confiando no Senhor. Se existe uma coisa que nós aprendemos ao ler o Antigo Testamento, a história de Israel no deserto, é uma coisa que eu quero que os irmãos jamais se esqueçam. O Senhor poderia prover celeiros fartos para Israel no deserto, antes de começar a caminhada? Sim ou não? Poderia. O Senhor, acaso é fraco? O Senhor não poderia, assim como fez lá no Egito com José, aumentar os celeiros para que eles guardassem, e eles pudessem na caminhada terem tranquilidade? Mas diz o texto da palavra de Deus, que o Senhor não fez assim, que o Senhor os provou, para ver o que havia no coração deles. O Senhor, muitas vezes, fez com que eles padecessem, que eles sentissem fome até, para ver se realmente eles confiariam em Deus até as últimas consequências. A fé sempre foi o fundamento, sempre foi o fundamento da verdadeira adoração a Deus. Não adianta trazer um sacrifício se não tem fé. Lembra de Abel? Ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, porque o ofereceu por fé. Meus irmãos, qual era o problema do templo? Eles abandonaram a fé. Eles não mais criam naquele Deus que era o providenciador de todas as coisas, que prometeu que iria ao templo, que iria investigar. Como o profeta Malaquias, no capítulo 3, o próprio Senhor viria ao templo para purificar aquele lugar. E o que ele encontra? Homens com os corações incrédulos, homens com os corações totalmente incapazes de se converterem. Verso 19, após Jesus ver isso,
e destacar, diz assim: e vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando o verso 20, eles pela manhã, ou seja, no outro dia, Jesus amaldiçoou a figueira num dia, no outro dia de manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Pedro lembra: mestre, você consegue ver o espanto? O Senhor disse àquela figueira para que secasse até a raiz, e nunca mais ninguém comesse do fruto, e de fato aconteceu. Jesus tece um comentário que, à primeira vista, parece totalmente desconexo. Jesus olha e diz assim, verso 22, ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. A primeira palavra, a primeira expressão acerca do que Pedro está comentando é: tenham plena confiança em Deus. E para que vocês devem ter plena confiança em Deus? Ele diz: porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Meus irmãos, eu sei que quando lemos esse texto, nós sabemos que isso aqui é uma expressão da literatura judaica, sim, que lançar no monte, ou fazer, como diz o verso 24, fazer com que o monte se lance ao mar, isso é uma expressão de fazer algo impossível, sim, é uma metáfora, sim, mas nós não podemos negar que esta metáfora, ou este texto, está conectado à maldição que aconteceu, de fato. Jesus, de fato, falou, e aquela árvore secou. Então, existe um impossível? Sim. O que Jesus aqui disse para Pedro é: Pedro, você precisa de fé. Você tem que ter fé. E você pode já começar a estranhar: pastor, mas os falsos mestres, os falsos pregadores dizem que se eu tiver uma fé, e tudo o que eu quiser eu vou conseguir. Parece que é isso que o texto está dizendo. Em certo sentido, sim. Porque Jesus deixa bem claro que se, em verdade lhe digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue, e não duvidar, mas crer, ele diz, se fará o que diz, assim como a palavra dele secou aquela figueira. E ele conclui no verso 24, por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Jesus não deixa dúvida de que se tivermos fé, coisas impossíveis acontecerão. Pastor, mas não acontece. É porque nós temos um conceito errado de fé. A fé aqui não é a fé na nossa capacidade de crer. A fé aqui é a fé que é o dom de Deus. É a fé que é operada pelo Deus soberano que nos entrega a fé. Aquela fé que Paulo fala em Coríntios capítulo 12, o dom do Espírito que ninguém consegue compreender muitas vezes. Essa fé que Jesus aqui é o modelo. Jesus é o modelo de fé. Se você olhar para o templo que Jesus viu, assim como ele viu, ele encontrou fé? Não. Mas quando você olha para Jesus, que é o verdadeiro templo, e ele disse, eu vou destruir esse templo e vou reconstruir. Você vê nele o modelo de fé que nós precisamos imitar. E eu estou falando sim, que grandes coisas e coisas impossíveis vão acontecer
mas não porque nós cremos com força, não porque nós faremos campanhas, não porque nós acreditaremos cegamente, não, mas porque o Deus soberano nos concederá esta fé que o homem não consegue compreender muitas vezes. E quando o Espírito nos der esta fé, que Jesus aqui é o modelo, escute, coisas impossíveis vão acontecer. Na história da igreja, grandes coisas aconteceram por causa de fé. Homens fizeram grandes coisas. Quando você olha Hebreus capítulo 11, você vê homens comuns, que da fraqueza tiraram força, que fizeram o impossível, mães que tiveram os seus filhos de volta. Meus irmãos, não permita que a incredulidade possa lhe roubar o que está escrito aqui. O que está aqui em contraste é o templo e Jesus. Olhamos para o templo, vemos ali salteadores, pessoas que não têm fé alguma. Olhamos para Jesus, vemos um homem com a autoridade de Deus, que faz tudo sob a vontade de Deus, que diz a uma árvore, você vai secar, e ela seca. E ele diz, assim também somos nós. Se o Espírito está conosco, se crermos, diz o texto, sem duvidar. Pastor, quando que vai ser? Eu não sei, é o Espírito que entrega, mas o que ele diz é, confia no Senhor, porque fé é plena confiança em Deus. O Senhor nos prova, o Senhor nos coloca em momentos difíceis, o próprio Cristo ficou em momentos difíceis, mas ele se manteve perseverante, e ele diz, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Porque não temos ouvido a Deus, porque temos desistido diante das negativas, diante das dificuldades, mas o que Cristo está nos ensinando é, perseverem, perseverem, porque o Espírito derramará sobre vocês, derramará sobre nós, essa fé, porque o texto começa, tenham fé em Deus, confiem plenamente em Deus. Aqueles que têm em Deus, podem ter a certeza de que Ele realizará até mesmo o impossível. Alguns capítulos atrás, um homem disse para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. E o que Jesus fez? O ajudou. Quem sabe não é essa a tua oração hoje? A fé não é minha, você sabe bem disso. A fé é um dom de Deus. A fé é dada por Deus a nós. Portanto, devemos crer. O que nos tem feito paralisado? Será que estamos olhando para Cristo, o modelo de fé, aquele que tem toda a autoridade, ou estamos olhando para os vendilhões e querendo de alguma forma obter algum lucro, obter alguma coisa que é palpável? De fato, o dinheiro era recebido. De fato, eles enriqueceram. Portanto, meus irmãos, aqueles que olham para Cristo devem ter a fé como elemento de imitação. Em segundo lugar, o verso 24 diz, por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração. Qual é o nome da casa que o templo deveria ser chamado? Casa de oração. Casa onde todos rogam a Deus. Casa onde todos, do fraco, do pobre, do rico, do judeu e do estrangeiro, todos clamam àquele que é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Acaso a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar? Acaso o Senhor não é gracioso em ofertar suas ricas dádivas? Acaso não há prazer em Deus em conceder dádivas aos seus filhos, aqueles que rogam? Jesus já falou isso no Sermão da Montanha.
O Senhor tem prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em derramar ricas dádivas. O que nós precisamos é tão somente crer, mesmo contra as circunstâncias e contra a esperança. A oração é a chave, ou a oração é, de fato, a grande marca da verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração possui fé, possui oração. Uma fé ou uma adoração falsa é uma adoração conforme os homens do templo, apenas ritualística, externa, obtém lucros até, estão ali fazendo, oprimem aqueles que necessitam, eles não entregam, eles tiram. Lembra do início do sermão, quando eu disse que no templo, todo judeu entregava, ofertava, porque sabia que o Senhor era o provedor. Aqui eles deixaram de crer no provedor, deixaram de crer naquele que os poderia salvar, e acreditaram no Deus Mamon, no dinheiro, que é que eles tanto amam. No profeta Jeremias era Baal, aqui Mamon. Idolatria da mesma forma. Meus irmãos, essa lição termina ainda no verso 25 dizendo, e quando estiverem orando, ou seja, não se esqueçam de uma coisa, existe ainda alguma coisa que vai marcar esta oração sua, e diz assim, e quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Deus atende toda a oração daquele que possui a fé verdadeira. E a fé verdadeira, você pode perguntar, pastor, como eu sei que tenho a fé verdadeira? Jesus aqui nos dá o indicativo. Você ora, e você ora, e perdoa também. Você está disposto a perdoar. Você tem um coração perdoador. Você tem um coração que não se preocupa com a sua imagem. Senhor, me feriram, sim. Senhor, me aviltaram, sim. Me envergonharam, sim. Fizeram assim com o nosso Senhor. Senhor, eu perdi, sim. Perca, hoje. Mas ganhe no último dia. Eu quero terminar esse texto fazendo duas aplicações para nós. A primeira aplicação é uma vida marcada pela irreverência. Ela caracteriza-se por uma busca daquilo que é confortável. Eu falo em reverência no contexto da adoração no templo. Deus habitando no meio de nós. Aquele templo foi destruído. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente que essa sentença que Cristo lança sobre a figueira, que representa o templo, será cumprida logo mais. Jesus no capítulo 13 vai dizer que aquele templo não ficará pedra sobre pedra. E nós sabemos que no ano 70 tudo se acaba. Mostrando a nós que o templo agora é o Senhor, é o seu povo. Não sabeis que sois vós o templo do Espírito. Deus habita no meio do seu povo. Então, a nossa vida é uma constante adoração. Aonde nós estivermos, estamos adorando ao Senhor. Então, uma vida que é marcada pela irreverência, ou seja, uma adoração irreverente, caracteriza-se por uma busca daquilo que é confortável. Alguém irreverente é alguém que só busca o seu próprio conforto. Agora, alguém que é reverente em sua vida de adoração, se caracteriza pelo serviço a Deus.
E isso é evidenciado pelo serviço ao seu próximo. Você não pode esquecer de Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e cá estamos. Existem pessoas, e às vezes nós nos enquadramos nelas, que a sua reverência não consegue sair por aquela porta. O máximo que ela tem de reverência é dentro do templo, aqui. Mas não se esqueça, não existe mais o templo. Nós somos o templo do Espírito. A reverência é em todos os lugares. Ao deitar, ao se levantar. Aonde nós estivermos, seja em pensamentos, seja nos momentos fáceis, alegres, abundantes, seja nos momentos de tristeza, seja nos momentos de angústia e sequidão, sejamos reverentes. O profeta Abacuque falou isso. Ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, ainda que os currais estejam vazios, olha a reverência dele. Eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Ele é a minha esperança, Ele é o meu Salvador. Essa é a verdade. Confie. Isso é fé. Que Jesus aqui é o modelo. Uma vida marcada pela irreverência caracteriza-se por uma busca daquilo que é confortável e não pelo serviço a Deus, marcado pelo serviço ao próximo. Essa é a primeira coisa. Segunda, a verdadeira adoração é confiar em Deus de modo pleno, crendo que Ele pode fazer o que é impossível, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido. A verdadeira adoração é feita pela fé. E fé é confiar em Deus de modo pleno, crendo que Ele pode fazer. Sara, quando ouviu da boca do próprio Deus que teria um filho, ela riu. Abraão disse: sou velho, o meu herdeiro é só o Damasceno. Senhor, como podes? Não é curioso que o Senhor usou mulheres estéreis para trazer a descendência de Cristo? Sara, Raquel, mulheres que não poderiam gerar filhos. Que não dizer de Ana, tantas outras. E o maior dos impossíveis foi uma virgem. Maria, quando recebeu a mensagem de Gabriel, ela disse: mas Senhor, eu não tenho contato com homens. Se uma estéril já era impossível fazer isso, quem dirá uma que nunca teve contato? Por isso que o anjo disse: o que será gerado de ti é do Espírito, e ele será para nós a salvação, a luz para os gentios. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Cristo. Portanto, Cristo é um exemplo de confiança em Deus que devemos imitar. Não olhe para o templo, olhe para o verdadeiro templo construído no terceiro dia, que se levantou para uma vida indestrutível. Por isso que o autor aos Hebreus disse que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Olhando sempre para Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo. Ele é a quem nós devemos imitar. Segui-lo é imitá-lo. Imitá-lo é ter fé. E uma fé de tamanho que o impossível se faz. Pastor, quando vai ser feito o impossível? Nem eu sei. Mas creia, pois no tempo certo, o Senhor nos visita. O Senhor vem. Como foi profetizado, um dia
eu irei ao meu templo. E ele foi. E ele disse que um dia voltaria para nos buscar, que nós sejamos encontrados vigilantes, trabalhando, crendo, remindo o tempo, aguardando de forma desejosa a vinda de Cristo. E como podemos fazer isso? Servindo. O reino de Deus é estabelecido. Meus irmãos, espero que nós tenhamos essa palavra em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Feche seus olhos, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro, nos foi dado, nos dando fé. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Ajuda-nos a perseverar, a confiar em Ti, mesmo quando, Senhor, a dor, a tristeza, a incredulidade é a nossa companheira. Senhor, que possamos, pelo Teu Espírito, receber a graça que do alto vem. Senhor, derrama sobre nós, aqueles que clamam a Ti dia e noite, aqueles que pedem e não duvidam, pois sabemos, Senhor, que pedimos não para um deleite pessoal, mas pedimos porque temos fome, temos sede de justiça. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome nós oramos, por Cristo pedimos, amém.